Finja ser minha esposa ou eu morro. A frase caiu na praça como um punho aberto. O sino da igreja, pousado sobre a poeira do fim de tarde, pareceu amainar os últimos badalos. Os passos das pessoas cessaram numa espécie de respeito temeroso. Havia sol baixo demais, estendendo sombras longas pelas fachadas das lojas, e a voz de Joaquim Tavares, grossa e aflita, quebrou o murmúrio como se fosse uma lâmina. Olhos se voltaram para a jovem viúva de vestido escuro, Rita Nogueira, que segurava na mão um saco de costura e na alma um luto que ainda não aprendera a chamar pelo nome. A Praça de Santa Aurora conhecia todo tipo de pedido. Promessas a santos, trocas de mercadorias, súplicas de pai a filho. Mas nunca havia escutado algo que soasse tão como uma sentença. Ou fingir, ou perder a terra, ou ambos, possivelmente. O que não se ouviu ali, porém, foi a boca de Joaquim pedindo para ser salvo por vaidade. Era um grito de homem cercado por papéis, peles finas de tabela e promessas que não cumpriram. Era um homem no fio cortante entre a honra herdada e a ruína que vinha de cima. Daqueles que decidem com o peso dos nomes escritos à caneta. Rita olhou para ele. Houve um segundo, mínimo e denso, em que todos os ruídos do mundo pareceram recolher-se para ouvir apenas aquilo. O calor do sol tocou-lhe a pele. O cheiro do café vindo da venda próxima subiu, acompanhando um enxame de moscas. Ela sentiu no corpo o tremor de uma resposta que deveria medir, como quem calcula o preço de uma costura. Senhor Joaquim, disse ela, voz baixa contida, o que me pede não é coisa pequena. Não posso só dizer que sim como quem aceita um trabalho. É preciso saber o caminho que isso vai abrir. Houve risinhos abafados, olhares de condenação e, para alguns, curiosidade mal disfarçada. Em poucos minutos, a praça transformou-se numa arena de julgamentos silenciosos. Mulheres apertaram os filhos junto ao corpo. Homens ajeitaram chapéus como se o gesto pudesse empurrar a vergonha para longe. O padre Anselmo, que vinha saindo da igreja, aproximou-se devagar, com a gravidade de quem conhece o peso das palavras sagradas e o perigo de usá-las para encobrir urgências humanas. Joaquim não procurou desculpas. Ele falou de maneira crua, mostrando as mãos calejadas, os olhos fundos. Explicou de forma breve, quase atropelando as palavras. Havia uma condição num contrato do avô, assinada com a rigidez de quem pensa que pode prender a vontade das coisas com tinta. A propriedade, Santa Aurora, poderia ser reclamada se ele permanecesse só. Havia interesses que fariam as rodas girar sem piedade. Credores, um tabelião bem colocado, homens de influência que esperavam o momento certo para pôr as mãos no que cresceu por trabalho alheio. Precisam de família, disse ele. E a frase soou como se não houvesse outra saída. Era uma exigência social e legal, que vinha embalada em ameaças veladas. Não era apenas que Joaquim perderia a fazenda, era que quando os contratos fossem lidos, ele poderia perder para sempre o que significava a sua história, o pedaço de terra, onde o rosto da mãe ainda estava pintado em um retrato na sala. Não era, portanto, somente um pedido por salvação pessoal. Havia por trás, no que ele escondera entre os dentes, a sobrevivência de gente que trabalhava a roça, o pagamento de pequenas dívidas com o comerciante, as camas de palha de quem menos podia sustentar-se sem o trabalho daquela terra. Foi essa imagem, a de camponeses sem casa ou pão, que tocou Rita mais do que a ideia de salvar um homem orgulhoso. Ela podia, desde o começo, recusar. Tinha direito. Era viúva, costureira reconhecida no vilarejo. Mantinha sua pequena casa em ordem e poucos laços a cercear-lhe o destino. O marido tivera partido numa febre que se levou dele no espaço de 2 meses. A vida recém-recomendada de Rita tivera de aprender a costurar as próprias rendas com a mesma firmeza com que aprendeu a fechar o caixão. A lembrança do caixão, o peso, a madeira, o som oco do martelo, ainda lhe vinha como uma sombra que não cabia em si. Não aceitou o pedido de imediato, mas deixou que a compaixão fosse uma medida mais precisa que a avareza do próprio medo. Eu não posso mentir para a minha própria consciência, disse ela,
olhando primeiro para o padre e depois para a praça inteira. Se for fazê-lo, quero saber o tempo, os termos, o quanto se espera que eu doa de mim. Não sou peça de teatro para salvar honra alheia sem que se diga a que preço. A resposta de Joaquim veio como um nó desatando. Contou, com os dentes cerrados, as condições. Um casamento formal, rápido, sem alarde. A assinatura num papel que lhe daria aparência e proteção. Uma convivência que atenderia às exigências por tempo determinado. Em troca, Rita manteria sua autonomia. Receberia uma pequena soma para a casa, a promessa de que poderia ir e vir, e, sobretudo, a garantia verbal de que nenhum homem entre os influentes poderia tocá-la impunemente. Era promessa dita em praça pública, com o padre como testemunha. Um pacto de aparência, disse ele. Nada de besouros moles, nada que violasse sua honra. Porém, nas entrelinhas, havia uma pressa que derrubava reticências e enfiava facas. O padre Anselmo inclinou a cabeça. Seu semblante era de quem entende que bênçãos ainda são instrumentos humanos e não chaves mágicas. Pediu calma, falou pouco sobre pecado, muito sobre responsabilidade. A multidão recuou quando ele sugeriu que aquilo tivesse de ser resolvido com menos espetáculo e mais firmeza. No fim, o combinado foi claro. Se Rita a aceitasse, haveria um casamento na própria igreja, batizado como legítimo aos olhos da comunidade, e um acordo escrito e assinado para proteger as partes. Naquele momento, entre a poeira que insistia em subir dos caminhos e o perfume amargurado do café, Rita fez o que faria sempre que fosse exigido pensar com o corpo. Calculou consequências, não apenas para si, mas para a rede que dependia daquela terra. Eu irei, disse ela finalmente. Mas não como quem vende a própria voz. Faço isso por respeito a quem trabalha ali e porque não posso ver gente perder cama e comida. Mas não me peçam que me esconda. E se houver alguma traição por trás desse pedido, por qualquer forma, que o Senhor me perdoe se faltar-me o que for necessário para defender a minha honra. A praça murmurou novamente. Não era um sim triunfante, nem um não irrevogável. Era uma colocação de condições, um acerto de termos, como quem negocia o preço de uma roupa feita sob medida. Joaquim, que respirava com a sensação de ter escapado por um fio, inclinou a cabeça. O som de um alívio contido pairou sobre ele. Não porque salvaria com certeza, mas porque havia uma chance que não se perderia imediatamente. Se essa história já está prendendo você, deixe o like e inscreva-se para acompanhar até onde vão as escolhas de Rita e o que se pode resgatar de um homem e de uma fazenda, quando a verdade começa a falar mais alto. O casamento foi apressado, mas não sem a necessária solenidade. Padre Anselmo ocupou a frente da pequena igreja como quem coloca uma mão sobre uma mesa frágil, consciente de que nem toda promessa dita ali teria por detrás um coração disposto. Rita entrou com passos calmos, o vestido de luto adaptado com rendas discretas pela própria habilidade que lhe garantira o pão. Joaquim a aguardou com uma face que parecia esculpida pelo tempo, firme e rígida, não pelo orgulho, mas pela necessidade de manter a compostura até que se pudesse respirar novamente. Prometeram-se, disseram as palavras que não eram inteiramente mentira: companheirismo, auxílio e respeito. O padre, com um olhar que buscava mais do que o simples cumprimento do rito, abençoou-os e advertiu que todas as alianças feitas entre pessoas exigem zelo. Não houve festa. Os poucos que presenciaram sabiam que ali não havia alegria. Havia medida. Ainda assim, houve um breve silêncio enquanto as mãos se entrelaçavam, como quem toca um instrumento desconhecido pela primeira vez. A viagem até a fazenda foi silenciosa em sua maior parte. A carruagem rangia em compassos que pareciam medir o tempo. Rita observava as linhas do rosto de Joaquim, tentando decifrar o que não lhe foi dito. Ele, por sua vez, olhava para a estrada como se esperasse que ela trouxesse alguma resposta escrita no pó. Subir ao terreiro da fazenda desencadeou um peso que não se media apenas em hectares. Era a materialidade de tudo o que havia por tornar-se público. Casas, gente,
oficinas, as promessas de pagamento, as dívidas do passado. A fazenda de Joaquim ao longe mantinha a imponência humilde dos bens que foram sendo feitos sem pressa, com o suor de gerações. A casa grande tinha janelas largas, varandas que guardavam cadeiras vazias e o retrato da mãe de Joaquim na sala principal. Uma mulher de olhar doce e firme, que conversava com quem entrava através de uma moldura escura coberta por pó suave. Havia uma cozinha grande, fogão a lenha sempre pronto e o cheiro de algo queimada, endereço da vida que ali se fazia. Rita sentiu, ao atravessar o alpendre, essa presença de frio-calor, o lar de outrem que recebia outra vida como se fosse um visitante anunciado. Seu Afonso, o capataz, recebeu-os na porta com a mesma reserva das pessoas que servem ao tempo. Homem de pele curtida e rosto sem artifícios, ele apertou a mão de Rita com um gesto que tinha mais respeito que curiosidade. Conhecia homens que quebravam o jugo com promessas, conhecia mulheres que alinhavam costuras com firmeza. Havia nos olhos dele uma pergunta contida: o que isso vai fazer conosco? E um traço de esperança, pequena e tímida. Os primeiros dias foram um mapa de cuidados e tensões. Rita arrumou quartos que pareciam ter sido construídos para esperar vozes diferentes. Cobriu a cama de Joaquim com lençóis lavados, e ao colocar as mãos sobre a madeira antiga, sentiu o eco da vida que ali passara. Cozinhou para os trabalhadores sob o olhar vasculhador de alguns, ofereceu chá para seu Afonso e fez como quem planta. Pequenos gestos lançados no terreno, a esperar que brotassem alguma confiança. Joaquim, por sua vez, trabalhava com o papel que o sufocava. Recebia homens da vila, contava números, fazia cálculos com dedos firmes. À noite, quando a casa mergulhava num silêncio que só a lenha soube quebrar, ele se sentava na sala com a cabeça entre as mãos e, de vez em quando, pegava o retrato da mãe, olhando como se buscasse nela a coragem que as palavras não tinham. O pai dele, embora ausente, era uma sombra feita de exigência. Os nomes que governavam a região, homens de chapéu e mesa, vinham em lembranças como taças pesadas que o pescoço devia sustentar. Em poucas semanas, a vida cotidiana desenhou uma convivência mais prática do que afetuosa. Rita fazia o pão, costurava bonés, reparava roupas dos homens da roça e, à noite, sentava-se na varanda com uma lamparina ainda acesa, os olhos perdendo-se nos contornos das plantações. A vila observava. Crianças passavam correndo e cochichavam. Mulheres teciam suposições em portas abertas. A vida coletiva tem esse hábito, transforma o particular em conversa de degrau. Alguns viam Rita com respeito, outros mantinham o queixo erguido, como se a solidariedade tivesse um preço que ela pagaria depois. Foi durante uma madrugada clara, quando a lua desenhava sombras longas e o vento soprava com calma, que Rita encontrou o baú. Estava no quarto que fora da mãe de Joaquim, empurrado para o canto numa alcova onde a poeira acumulava memórias. Ela não planejara bisbilhotar. Seus dedos, acostumados a costuras, passaram pela madeira quente e sentiram o relevo dos entalhes. Havia um cheiro de papel velho, de madeira fechada, e um bilhete colado na tampa com uma caligrafia firme. Não abriu na hora. Colocou a palma sobre o baú e, por um segundo, ponderou se aquilo era invasão. O silêncio à volta deu-lhe permissão. Abriu. Dentro, havia lenços bordados com as iniciais da mãe de Joaquim. Um retrato em sépia de uma família que sorria sem preocupação. E por baixo de tudo, um envelope selado de papel amarelecido, com o nome de Joaquim escrito em tinta que o tempo mal comera. O coração de Rita bateu de uma maneira que não era do medo. Era da curiosidade que nasce em quem sempre teve de ler os sinais para sobreviver. Havia também um pequeno caderno de contas, anotações de safras passadas, um pedaço de jornal com notícias de anos atrás. Ela hesitou, mas não por muito tempo. Abriu o envelope. Dentro não havia longas letras, mas algo que segurou o chão sob seus pés. Uma cláusula dobrada.
Uma folha que dizia, em linguagem serena e fria, que a linha sucessória da propriedade de Santa Aurora dependia da efetiva constituição de família no registro local. Palavras secas, quase sem compaixão. Não dizia casamento de verdade em linguagem sentimental. Dizia comprovação de estado conjugal perante as autoridades competentes, condição necessária para a manutenção de posse de parte indivisa. Não era amor que se exigia, era papel. O que se lhe ocorreu ali, à luz pálida da lamparina que ela levara para o quarto, foi que o pedido que ouvira na praça não fora apenas desespero de quem ama a terra. Era medo de homens que sabiam ler contratos. Rita fechou o envelope e encostou-o ao peito por um momento, como quem segura uma criança que não sabe falar, e sentiu o peso de uma decisão que agora não cabia só a Joaquim. A condição estava ali, seca e definitiva. O despacho da justiça antiga, ou a mancha de um compromisso antigo que alguém no passado tentou fazer eterno. Quando, na manhã seguinte, ela mostrou a Joaquim apenas o canto do papel, não todo o conteúdo, sabia que aquele segredo tinha muitos fios que puxar. Ele ficou pálido, com as mãos tremendo, como se tivesse visto a própria imagem trincar-se num espelho. Não entrou em justificativas, olhou para ela por longos minutos, sem saber se ela era acusação ou salvação. Havia culpa no fundo de seus olhos e, também, uma humilde esperança. Eu juro que não ia mentir sobre você, disse ele, voz baixa, quebrada. Só precisava de alguém que deixasse claro que aqui havia um lar. Não imaginei que me pediriam mais que isso. Eu pensei que um nome bastasse, e que o resto se costuraria com o trabalho de toda uma vida. Rita ouviu. Não era a primeira vez que o mundo se revelava pronto a usar a boa vontade de uma mulher para reparar a fragilidade de um homem. Mas ela também sabia considerar o que estava em jogo. Se recuasse agora, homens como o tabelião se ajuntariam, e os seguidos trabalhadores perderiam as colheitas prometidas. Se aceitasse sem condição, perderia a si mesma. Ouça, disse ela com calma medida. Não é que eu me ajoelhe e diga amém só porque você pede. Vou permanecer aqui enquanto houver necessidade e enquanto assegurarmos que ninguém tire o pão dessas bocas. Mas quero que fique claro, a qualquer sinal de que fui usada para algo além do que foi acordado, eu vou embora. Não sou moeda de troca e também não permitirei que me tratem como tal. Ele assentiu, com a cabeça perdida entre a vergonha e a gratidão. Depois disso, o que se estabeleceu entre eles foi menos do que casamento íntimo e mais do que parceria forçada. Um acordo de sobrevivência que, no dia a dia, tomou a forma de cuidados, reparos e pequenas conversas perto do fogão. No entanto, o baú deixou um rastro de inquietação. A procura por papéis, certidões e por testemunhas que pudessem explicar a linguagem arcaica daquela cláusula começou a tomar espaço na rotina de Joaquim. Visitou o tabelião, falou com um homem influente na cidade vizinha, encontrou portas que se fecharam com o som seco da indiferença. Havia, por trás, a sensação de que a lei era uma rede que se fechava com as mãos de quem tinha mais poder. Enquanto isso, a vila não cessava de falar. Havia quem dissesse que Rita se perdera ao casar com Joaquim. Outros, mais cautelosos, lembravam que ela fora a própria a dar o sim, por outras mãos menos trêmulas que vendiam o juízo. Crianças imitavam o gesto de Joaquim pedindo em praça, e senhoras mais velhas restituíam às suas mesas as histórias de partes falsas e de amarrões de família. Para Rita, aquele barulho externo era apenas o rumor que se esvazia com o tempo. Para Joaquim, cada cochicho era picada que lembrava sua fragilidade. Nos dias que se seguiram, pequenas rachaduras no que parecia uma fachada perfeita começaram a aparecer. Um trabalhador trouxe a notícia de que um credor havia pedido audiência. Outra, que a ação para contestar a posse estava em vias de ser protocolada. Joaquim, então, sentiu crescer dentro dele uma urgência que não cabia nas ordens habituais da casa. Fez visitas ao tabelião, buscou testemunhas
Implorou como um homem que pede favor a quem é capaz de negar-lhe sem culpa. Rita observava tudo, e, por vezes, pegava-se olhando para ele sem pena, mas com uma espécie de entendimento que se formara entre os dois. Ele era de carne e osso, não ídolo nem besta, e precisava aprender que alguns gestos exigem mais coragem que qualquer invenção de papel. Foi numa tarde de chuva fina, com o vento fazendo os telhados cantarem, que seu Afonso entrou no escritório com um papel nas mãos, os olhos tensos. Havia uma marca de carimbo no canto, uma assinatura que ela não reconheceu, e palavras que saltavam como pedras no caminho. Chegou hoje cedo, disse ele, depositando o documento sobre a mesa. Mandaram dizer que precisamos provar outro tipo de coisa. Parou, engoliu. Que há testemunhas que podem jurar, que basta registrar povo para livrar a propriedade. Mas também há quem diga que é tudo uma trama para tirar o senhor daqui. Joaquim prendeu a respiração. O papel tinha o som da sentença. Nesse instante, como se a casa inteira prendesse o pulso, Rita teve a sensação de que a história não a alcançara por acaso. Fora chamada para algo maior que um favor. A decisão que fizera na praça agora abria caminhos que ela não podia mais recuar. Ela levou o documento à mão como se portasse um objeto inflamável. Olhou para Joaquim. Havia, na face dele, o brilho de quem sobrevive com medo, e ao mesmo tempo, com a determinação de quem não quer deixar que a própria sorte seja definida por outros. Ela pensou nas camas de palha, nas mãos calejadas que plantavam milho, nas crianças que aprendiam a ver o mundo como arena de homens. Pensou igualmente na própria vida, na costura que era sua e na dignidade que não se negocia. Vamos tratar disso com cuidado, disse ela. Vou com o senhor ao tabelião amanhã. Vou ouvir, perguntar, interpor. Não podia pedir isso, murmurou Joaquim. Já pediu, respondeu Rita firme. Agora é nossa vez de responder. A chuva continuou a cair, e a casa, grande e silenciosa, parecia escutar a conversa com um ar de velha sabedoria. Lá fora, no pasto, as vacas pastavam indiferentes ao drama humano. A terra, que até então fora palco de disputas, aparentava seguir um ritmo que nenhum contrato poderia deter. Tempo de plantar, tempo de colher. E foi assim, no compasso lento e firme da vida diária, que os dois se encontraram navegando por uma verdade que não cabia num envelope. Quem guarda a terra também precisa proteger os que nela vivem. Quem pede socorro precisa encarar o custo da salvação. Rita, que aceitara ali não por submissão, mas por escolha calculada, sabia que as próximas semanas trariam provas que exigiriam mais que benevolência. Exigiriam coragem, legalidade e talvez um gesto que rasgasse não só papéis, mas velhas convenções. Na penumbra do quarto onde descobrira o baú, com o envelope guardado numa gaveta da cômoda, ela sorriu de forma que ninguém viu. Não era sorriso de contentamento. Era o sorriso de quem entende os limites de sua própria paciência e se organiza para agir quando o tempo exigir. Então, levantou-se, foi até a janela e olhou a estrada que descia para o vilarejo. Lá embaixo, a poeira se elevava quando crianças corriam, e uma mulher balançava roupa no varal, uma rotina que persistia apesar dos grandes gritos do mundo. Mal sabia Rita que, enquanto fechava a janela, a escritura, o núcleo do que ameaçava tudo, já havia começado a mexer com peças maiores. Havia quem, no silêncio de salas com mesas de madeira, torcia para que o acordo não se mantivesse. E havia, ao mesmo tempo, um caminho em que a verdade, lenta como semente, poderia um dia brotar livre e forte. A notícia do envelope não foi contida por ninguém. Espalhou-se como fumaça pela casa grande e ainda mais rápido pelas ruas de Santa Aurora. Homens que iam ao alpendre e viram o papel dobrado sobre a mesa, supuseram aquilo que tinham costume de supor, que havia sempre um caminho, jurisprudência, nome certo, prazo aberto, para quem tivesse a palavra de alguém influente. Outros, menos crédulos, murmuraram que havia sim ganchos e armadilhas feitas para capturar a possessão de terras. Em casa,
A presença do documento tornou a respiração de Joaquim mais curta e apressada. Os dedos que tocavam as contas já tremiam de forma diferente. Nas semanas seguintes, as ações se sucederam em 2 ritmos: um legal, de burocracia e carimbos, e outro humano, feito de refeições partilhadas, de trigo que precisava ser tirado dos celeiros e de silêncios que, às vezes, eram mais explícitos que qualquer palavra. Joaquim passou a frequentar o tabelionato com maior frequência do que era costumeiro. Não mais para assinar papéis que confirmassem sua autoridade, mas para disputar linhas e cláusulas que alguém no passado havia deixado como uma armadilha. Encontrou portas fechadas, suspensões discretas, homens cujo olhar dizia, sem palavras, que preferiam que aquela terra mudasse de mãos hora por hora. Em muitas ocasiões voltou cabisbaixo, com o chapéu apertado na mão e o orgulho mordendo a pele. Rita, por sua vez, aprendeu prontamente os limites do que poderia fazer. Foi com Joaquim ao tabelião. Perguntou tudo que uma mulher que não costumava lidar com ofícios legais poderia perguntar. Ouviu termos que não entendia, mas aprendeu o suficiente para desconfiar de pessoas que distribuíam sorrisos e fechavam livros nas costas de quem precisava ler. Conversou também com o padre Anselmo e com seu Afonso. Ambos escutaram-na com respeito. Ambos responderam com prudência. O capataz usava a voz baixa e sempre trazia, no fundo do discurso, lembranças de quem já lutara por posses e perdera por falta de soldados. O padre falou de justiça moral, de proteger os humildes, de não confundir lei com instrumento de opressão. Houve um momento em que a pressão tornou-se palpável. Um grupo de homens influentes veio à fazenda para uma conversa franca. Eram figuras com nome em toda a comarca, de garbo e olhar experiente. Falaram de protocolos, de prazos que expiravam e da conveniência de que tudo parecesse o mais natural possível. Um casamento, um nome, uma assinatura. Propuseram, com modos cerimoniosos, que tudo poderia ser resolvido mediante um aditivo retroativo, uma forma de sanear documentos, mas cujo papel, sabido por antigos, permitiria a quem o detivesse alterar a linha sucessória. Foi nessa reunião que a delicadeza do trato se mostrou como cortina para a brutalidade do fim. Havia mãos prontas para desembaraçar dívidas se recebessem, em troca, benefícios que se traduziriam em poder. Rita ouviu as falas atravessando um nó na garganta. Sentiu-se, pela primeira vez, enxergada pelo que era. Uma mulher que fizera uma promessa pública, mas que também tinha o direito de não ser peça. A presença dela na sala não só fizera jurar a Joaquim que cuidaria dos trabalhadores, como também trouxera à tona desejos latentes de quem via a propriedade como um modo de ascensão. Não foi preciso que lhe dissessem em palavras o que pretendiam. O perfume de pólvora e interesse pairou no ar. Quando a reunião terminou, ficou claro que não seria apenas uma questão de documentos entre 2 pessoas, mas de forças que, discretamente, buscavam consolidar poder. Joaquim ficou horas em seu escritório, folheando papéis, consultando nomes antigos e anotando possibilidades. Rita esperou, em sua costumeira volta ao cotidiano, que ele saísse do transe da perplexidade. Aos poucos, percebeu que havia algo mais culpante do que medo. Havia resignação. Ele tratava a coisa como se sempre tivera de ser aquele sacrifício solitário. E depois de assistir a homens que sorriam por baixo da barba, começou a sentir que o sacrifício planejado para ela não era uma esperança, mas uma exigência velada. A tensão que vinha acumulando rachou em chamas numa manhã de mercado, quando um homem de cidade próxima, senhor de pilhas de papéis e de promessas feitas a quem tem mesa na rua principal, foi além da palavra. Convidou Joaquim a acertar formalidades em troca de facilitar procedimentos. As insinuações tocaram em algo que Rita não tolerava. A ideia de que sua presença fosse apenas um adereço que conferia respeitabilidade. Não era possível que sua vida fosse tratada como papel de contrato. Assim, naquela mesma tarde,
Quando alguns trabalhadores trouxeram sacos de farinha e crianças mendigavam por alguma atenção, ela entendeu que permanecer calada significaria consentir com a troca. Houve então uma conversa decisiva no escritório com a janela aberta e o vento subindo do pasto. Foi Rita quem abriu o diálogo. Joaquim, que já não sabia se o mundo o olhava com pena ou com desprezo, afastou-se de qualquer argumento que soasse placável. Olhos nos olhos, ela disse com voz baixa, mas firme. Não posso aceitar ser usada para polir sua honra enquanto outros lá fora tiram do meu nome a dignidade que me resta. Não sou instrumento para firmar mãos que sempre se deram bem por demais com cláusulas que prendem vidas. Se a minha presença é somente um selo, então não precisa de mim. As palavras o feriram de forma surpreendente. Não por terem apontado para algo que ele não soubesse, mas porque ela as havia proferido com a liberdade que não se compra. Para ele, a possibilidade de perder tudo se somava ao peso da vergonha por ter pensado em pedir aquilo a alguém que tinha pouca escolha. Em resposta, falou com uma honestidade tardia. Eu pensei que você se sacrificaria por mim. Achei que a generosidade sua seria suficiente para segurar o resto. Mas a generosidade não deve servir de muleta para quem quer usurpar. Se me fiz convidado a um teatro, melhor que se tire a cortina e se mostre o que há de verdade. Ela negou com um aceno lento. Não desejava que a cena continuasse. O que queria eram ações, e no mesmo tom, exigiu documentos à vista, provas do que aquelas figuras traziam na manga, e compromissos escritos pelas mãos de quem defendia a fazenda. Para Rita, a palavra tinha de valer por si. Se houvesse engano, que se pusesse em termos públicos, por escrito, para que ela, que aceitara publicamente, pudesse usar a mesma praça que um dia ouvira o pedido para reivindicar sua própria liberdade. Joaquim, por sua vez, viu-se forçado a escolher entre seguir a lógica do medo, manter acordos que mantinham intactos os homens influentes, ou tomar uma atitude que o exporia e talvez o arruinasse socialmente, mas que lhe devolveria alguma honra. Durante 3 noites ficou sem dormir. Em algumas, o retrato da mãe na sala parecia olhar-lhe com reprovação. Noutras, pensava nos trabalhadores nas estacas, em rostos que não tinham como responder perguntas jurídicas. Era clara a sensação de que nem todos os males se discutiam em mesas de negociações. Havia também um preço humano. O auge da crise veio numa sexta-feira, quando um emissário do tabelião trouxe uma notificação formal. Poderia haver uma contestação à posse, iniciada por aqueles que pretendiam regularizar a propriedade. A notificação exigia que Joaquim apresentasse provas de constituição da família. Era o momento em que o jogo legal mostrava suas cartas. Muitos teriam contratado advogado e aguardado. Outros teriam cedido. Mas, para Joaquim, a notícia teve o efeito de uma lâmina que corta o que já está ferido. Era a hora de decidir. Ao abrir o documento, ele sentiu o baço da culpa. Lembrou-se do dia em que pedira a praça. Lembrou-se do som da voz de Rita quando dissera que não seria peça. Lembrou-se também do pedido que fizera aos presentes. Proteger o trabalho alheio. A sua vontade de salvar a fazenda começava a se enredar com a vontade de salvar a si mesmo, do que era mais terrível. Tornar-se aquele que enviava outra pessoa para sofrer em seu lugar. Foi então que, num gesto que surpreendeu a muitos, convidou o padre Anselmo e seu Afonso, além de 2 testemunhas respeitadas da vila, para uma reunião no escritório. Naquele encontro, de luz intensa e papéis espalhados, ele pôs em cima da mesa aquilo que mais pesava: as cláusulas do avô, as exigências dos influentes e o documento que proibia, em linguagem áspera, a continuidade de posse sem constituição de família. E falou, com voz limpa pela primeira vez: "Não posso continuar vivendo assim", disse. "Não posso aceitar que a salvação do lugar se faça com a humilhação de quem me ajuda. Se para salvar a fazenda preciso usar você, Rita, então não é salvação. É traição. Prefiro perder dinheiro a perder a dignidade." Houve um silêncio. Padre Anselmo,
cuja vida fora pautada por advertências e bênçãos, olhou para ele com misericórdia, mas também com severidade. Já que isso chegou a este ponto, ponderou o padre, talvez o que se precisa é de coragem pública. Se há algo a ser feito, que se faça na praça, com testemunhas, sem acordos por debaixo da mesa. Seu Afonso, sempre prático, sugeriu acompanhar Joaquim ao cartório para averiguar possibilidades legais. Disse, sem rodeios, que a cidade pode ter seus homens, mas a vila tinha a força de quem conhece a história e quem trabalha a terra. As testemunhas acenaram. Pareceu por uns instantes que havia uma saída honrosa, mas o que seria honroso exigia, de Joaquim, uma atitude concreta. E ele deu-a daquela forma bruta e necessária que às vezes toma os homens no fim de coisas. Foi até o armário onde guardava os papéis do pai, tirou do fundo do envelope o acordo que supostamente o vinculava e, ali mesmo, rasgou as páginas com as mãos. Não de forma simbólica e vã, mas com o gesto de quem desfaz uma corrente. Rasgou aos pedaços, deixou as tiras de papel caírem no chão como folhas mortas. Em seguida pegou a escritura principal e, com a caneta que sempre usara para assinar a propriedade, preparou uma nova folha. Não quero que alguém diga que comprei o silêncio com o nome de outrem, disse, a voz trêmula. Não quero que minha consciência me peça todos os dias a conta do que fiz com a liberdade de outro. Assino isto agora e passo, de forma clara, a quem deve ter a propriedade. As palavras ressoaram na sala. Rita não pôde deixar de pensar, naquele momento, que a ação era tão inesperada quanto necessária. Ele, que tinha diante de si a possibilidade de proteger-se deixando os outros pagarem, escolhia pagar com a própria posição. O que escreveu na nova folha? Ofereceu, em termos simples e incontestáveis, a transferência da titularidade, caso Rita aceitasse ser a titular formal, não como moeda de troca, mas como reconhecimento daquilo que ela sempre fora, mulher livre, dona de sua escolha. Disse que formalizaria também garantias aos trabalhadores, que faria doações para consertar dívidas antigas e que renunciava publicamente a qualquer recurso que implicasse humilhação. A caneta gotejou um traço sobre o papel. A assinatura foi firme. Padre Anselmo, que acompanhou o momento, pronunciou palavras de bênção, não de conivência, mas de reconhecimento pelo gesto de quem decide reparar o passado. Seu Afonso, que observou as mãos calejadas de Joaquim, não teve muito o que dizer. Muitos anos não o tinham ensinado a comentar a virtude quando esta vinha envolta em contradição. As testemunhas assinaram o documento. Havia agora algo que era difícil questionar. A vontade explícita de quem, até pouco antes, tentara preservar-se. Mas ainda havia leis e tabeliães que hesitavam diante de golpes de mesa. O tabelião da comarca, homem de rosto neutro e etiqueta calculada, alegou que a transferência precisava passar por registro oficial e que qualquer contestação poderia, na prática, manter as coisas como estavam até que se resolvesse em tribunal. Havia, em outras palavras, um intervalo entre o gesto e a sua garantia, e era nesse intervalo que a vilania podia agir. Rita, que conhecia o tempo do trabalho manual e o tempo da caneta, exigiu algo mais. Queria que o gesto fosse público. Não aceitava que a própria liberdade fosse sorte de bastidores. Assim, propôs que o ato fosse formalizado na praça, à vista de todos, com Padre Anselmo pronunciando a verdade diante dos olhos da comunidade. Diante do que aconteceu na praça no dia do pedido, parecia justa a reciprocidade. Aquilo que se tornara público por constrangimento deveria, por justiça, ser resolvido publicamente. O dia escolhido foi um sábado, quando o sol costuma aquecer os corpos e as pessoas se dispõem a ir à feira. O rumor correra pela cidade. A praça, que antes fora palco do pedido de Joaquim, agora seria palco da reparação. Chegou-se com documentos, testemunhas e a presença de alguns homens que outrora esboçaram interesses escusos e agora vieram saber como aquilo terminaria.
Um pequeno púlpito improvisado foi montado. O padre segurou o livro e olhou para os presentes. Joaquim, com o rosto marcado pela noite de insônia e pela coragem que só o desespero ensina, falou primeiro. Contou com voz que falhava às vezes, que errou ao pensar na forma mais fácil de salvar a propriedade. Admitiu ter pedido a Rita algo que não deveria pedir. Pediu desculpas sem subterfúgios e declarou que preferia, com todo o peso do que lhe restava, assumir as consequências. Rita ouviu. O mundo aplaudiu ou sussurrou. Havia quem, na própria vila, soltasse uma exclamação conformada. Ela podia, naquele instante, dizer que aceitava a transferência por medo ou por interesse, mas não o fez. Respira fundo e falou com a clareza de quem conhece as costuras do tecido humano. Ouço as palavras de arrependimento, disse, e vejo ações que vêm no caminho da reparação. A minha vida não será decidida por documentos escritos por antepassados que não me consultaram. Eu aceitei vir por compaixão, e condenaria por completo se a compaixão se tornasse instrumento de exploração. Hoje, aceito o presente. Se é que este é um presente. Com a condição de que as pessoas que aqui vivem sejam consideradas, que as dívidas sejam sanadas com honestidade, e que não haja qualquer tentativa de reverter este ato por meios ocultos. Diante de sua firmeza, as conversas tornaram-se administrativas. A escritura foi lida em voz alta. Padre Anselmo, com compostura, abençoou o ato, não como um sinal de casamento, mas como reconhecimento de uma nova junção de responsabilidades. O tabelião, vendo que a maioria ouviria e guardaria aquela cena, registrou o documento, carimbou-o e o fez público. Os homens influentes que antes sorriam observaram, impotentes, a formalização daquele gesto. Houve sim resistência fora da praça. Recursos foram tentados por quem ainda via na propriedade uma oportunidade. Mas a força do que fora feito ali era maior do que os sussurros de corredores. Foros e testemunhos, somados à vontade explícita de Joaquim, tornaram a contestação mais frágil. Documentos foram lavrados em protocolos de rua. A transferência chegaria, depois de algum tempo técnico, aos livros oficiais do cartório. E enquanto aquilo tomava o seu tempo jurídico, na vila algo havia mudado. O reconhecimento público do erro e do reparo dera a Rita não apenas uma titularidade, mas o poder de nomear as novas regras. A reação popular foi, como esperado, complexa. Alguns ainda murmuravam que a mulher tinha conseguido acomodar-se em posição de privilégio. Outros aplaudiram com discrição. Mas, no fundo, a vida do trabalho resolveu-se em rotinas, pagamento de salários, manutenção de práticas que respeitassem trabalhadores, reparo nas dívidas dos pequenos arrendamentos. Rita, agora titular formal, passou a convocar reuniões nas quais ouvia as demandas da comunidade e atuava com a mesma mão firme que usava para costurar, traçando linhas e não cortando em falso. Não demorou para que a fazenda, sob sua gestão, mantivesse a produtividade e mais, restabelecesse uma confiança minada pelos anos em que as palavras legais serviam a poucos. Joaquim, por sua parte, sentiu o que significa perder a posição que o mundo lhe dera. Estava de fato mais despojado, mas ali havia também alívio. A vergonha que sente quem trairia o valor de outrem cedeu espaço ao trabalho de reparar. Em gestos pequenos e cotidianos foi conquistando, novamente, a confiança de alguns. Ajudou no trato com credores, compareceu a audiências, cumpriu promessas. Entre ele e Rita, a relação que se construiu foi lenta, marcada por cautela e respeito. Não teve pressa de transformar-se em romance. Antes deu passos curtos e firmes. Dividir tarefas, ouvir reclamações, confessar medos e fazer pedidos de desculpas. Rita aceitou a aproximação quando esta lhe demonstrou, não apenas em palavras, mas em atos, que a escolha era dela. A crise maior, porém, veio quando alguém, sem escrúpulos, intentou usar uma brecha legal para desafiar a transferência. Por um curto período, a insegurança pairou como uma nuvem escura sobre a vila.
Novamente o papel do tabelião e as formalidades ameaçaram engolir o que fora conquistado. Nessa hora, se houve algo que provou que a decisão de Joaquim e a presença de Rita tinham sido mais do que um gesto isolado, foi a solidariedade da comunidade. Trabalhadores testemunharam perante auditores. Mulheres trouxeram receitas e anotações que confirmavam pagamentos antigos, e até auxiliares dos homens influentes, tocados por algum senso de culpa, declararam o que sabiam. Foi um processo lento, burocrático e doloroso. No entanto, as provas e as testemunhas foram suficientes para fortalecer o argumento de que a transferência fora legítima e que a tentativa de reversão atendia a interesses que não eram do bem comum. Passado o período de contestação, a vida continuou com um ritmo que olhava ora para o trabalho, ora para os cuidados humanos. Festas pequenas, celebrações de colheita e dias de feira foram retomando seu estardalhaço de costume. Em uma dessas festas, quando as bandeiras de papel tremulavam ao vento e a música abafada vinha dos serões próximos, Rita caminhou entre as pessoas com a elegância que já não precisava fingir. Reconheceram nela uma mulher que escolhera, e que escolhera bem. Crianças correram aos seus pés pedindo pedaços de pão. Velhas que a tinham criticado antes, a cumprimentaram com um matiz de respeito. Joaquim observou tudo da varanda, sem nada exigir. A proximidade de ambos, longe de ser floreio, ofereceu à vila um novo tipo de história. Uma que começara em dor, passara por justiça e terminava, por enquanto, em quietude e reconstrução. O final daquele arco não foi um salto romântico. Não ocorreu numa noite de lua e juras arrebatadas, mas numa manhã comum. Ao amanhecer, Rita sentou-se na varanda com um caderno onde anotava os pagamentos e os nomes das pessoas que precisavam de apoio. Joaquim apareceu com 2 canecas de café. Deu-lhe a caneca sem falar muito. Ela sorriu e, por um momento, os dois ficaram em silêncio, observando o campo. Ele tocou de leve a mão dela, num gesto que não era exigente, mas que pedia permissão. Rita não retirou a mão. Apenas a deixou ali, aquecida e segura. Obrigado, disse ele, quase sem voz. Por tudo, por ter sido capaz de aceitar, por me forçar a ser melhor. Ela respondeu com simplicidade. Obrigada por ter escolhido consertar. Obrigada por ter feito o gesto que, no fim, salvou mais que a fazenda. Agora depende de nós cuidar do que ficou. Houve então um abraço breve, de 2 corpos cansados e aliviaram-se mutuamente. Foi um gesto que não se apressou. Não precisou. As semanas seguintes foram cheias de trabalho em comum. Rita liderava a organização das contas e reuniões. Joaquim cuidava da logística e das relações com cidades vizinhas. Ambos conversavam muito, de forma franca e cotidiana, sobre o que significava reparar, sobre as pequenas falhas e sobre a necessidade de criar estruturas mais justas. E aos poucos, num compasso que não era o do espetáculo, um afeto nasceu. Temperado, não por necessidade, mas por conhecimento mútuo e escolha. Houve ainda episódios de dúvida. Rita, humana, sentia medo. Às vezes, recordando o marido que partira e a promessa feita na praça, perguntava-se se tinha de ficar ali por causa de laços passados. Joaquim, por sua vez, teve noites de arrepio em que julgava cada gesto seu inumerável vezes. Mas ambos, na maioria das vezes, escolheram dialogar. Aprenderam a não transformar a sombra do passado em sentença do futuro. No fim, a fazenda não foi salva por um ato isolado de cumplicidade, mas por um processo de reparação que exigiu coragem, transparência e, sobretudo, renúncia. Joaquim renunciou a certos privilégios, entregou a titularidade e, mais importante, passou a agir de forma que não colocasse o bem-estar dos outros em segundo plano. Rita assumiu uma responsabilidade que aceitou com dignidade. Manteve sua autonomia, não se deixou reduzir a papel, e com sua liderança mostrou que a terra, quando guiada por justiça, frutifica melhor. O último gesto simbólico daquele período aconteceu numa manhã, quando Rita, no quintal,
achou um pequeno lenço entre as roupas que foram penduradas ao vento. Era um dos lenços da mãe de Joaquim, costurado com cuidado. Ao dobrá-lo, pensou nas linhas de sua própria história. No dia em que ouviu o pedido na praça, nos meses que trabalhou e nas escolhas que fez. Em seguida, foi à sala onde Joaquim guardava os papéis antigos. Abriu o armário e, com a caneta que ele lhe oferecera, escreveu numa folha simples: "Que este lugar seja de quem aqui vive e cuida." Dobrou o papel, colocou-o dentro de um baú e o fechou com uma chave que iria mais tarde depositar no cofre do cartório como comprovante de suas intenções. Quando saiu para a varanda, Joaquim já a esperava. Não houve declarações estrondosas. Ela aproximou-se e, por livre vontade, encostou a cabeça em seu ombro. Era um gesto comedido, mas pleno de sentido. Duas pessoas que, depois de terem sido testadas, escolheram permanecer por motivos honestos. A vila, que fitou com curiosidade os passos de ambos, aos poucos reconheceu naquela união não o fim de uma barganha, mas o começo de um trabalho comum. Santa Aurora continuou a viver. O sino ainda tocava. As mulheres continuaram a lavar as roupas no riacho, e as crianças continuaram a correr com os pés nus na poeira. As conversas na praça, agora, falavam menos das quedas de um homem, e mais do que era possível construir quando a verdade é posta em luz. Rita e Joaquim, com tempo e conversa, foram transformando a história que um dia começara com uma frase brutal numa narrativa de reparação. Ameaça e chantagem não ganharam glamour nas páginas dessa vila. Ganharam, sim, a conhecida face da justiça feita no esforço diário de ajustar erros e selar compromissos. Alguns casais, na festa da colheita do ano seguinte, dançaram sob as barracas de pano. Rita observou e sorriu. Não porque tudo estivesse perfeito, a perfeição não é humana, mas porque havia um caminho possível, o de escolher, todos os dias, agir por responsabilidade e amor. Joaquim, que aprendera a ouvir, a renunciar e a fazer acontecer, sabia que havia perdido privilégios, mas também reconhecia ter ganho algo que valia mais: a paz de quem não fez ninguém pagar por seus medos. E assim, no ritmo lento das estações, a história tomou seu lugar entre outras histórias da vila. Não terminou em estandartes, mas em rotinas partilhadas, em conversas junto ao fogão e em dias de trabalho que se faziam com mãos honestas. Rita continuou a ser dona do seu próprio destino. Joaquim, um homem que aprendeu o preço de suas escolhas. Juntos, passaram a cultivar não apenas a terra, mas a confiança que sustenta uma comunidade. Se essa história tocou você, no modo como a verdade pode interromper um ciclo de abuso, ou na forma como a coragem de reparar reconstrói vidas, deixe um comentário contando qual trecho mais te marcou e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre escolhas difíceis que geram redenção.